Amém, glória a Deus. Para nós é um motivo de alegria nós estarmos nesta manhã de domingo juntos aqui nessa internet para nós falarmos de um Deus que tudo pode, que tudo sabe e que tudo vê. Amém. Para nós, repito e digo, é um motivo de alegria nós estarmos aqui para juntos nós gravarmos este vídeo, para nós falarmos deste Deus e das suas histórias. Nós estamos meditando na vida de José. Por que nós devemos olhar para a vida de José? José foi um homem que viveu aqui nessa terra, um homem segundo o coração de Deus. Um homem filho de Jacó, neto de Isaac e bisneto de Abraão. E Deus, o Todo-Poderoso, Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, ele tinha ou tem um plano na vida de José. Por isso que a gente deve olhar para a vida deste homem. Um homem que nós observamos, nós que estudamos a Bíblia Sagrada, nós examinamos que no coração deste homem não existia mágoa, que no coração deste homem não existia rancor, não existia ressentimento, não existia ódio, só existia o amor, a bondade, o quebrantamento. José poderia ter sido um homem amargo, vingativo, ele poderia ter se vingado dos seus irmãos, ele poderia ter, enfim, mas não, José sabia, ele tinha o Espírito de Deus. José, ele tinha a presença de Deus, estava com José. José era um escolhido de Deus para uma grande obra na terra, uma grande missão. E o Espírito Santo que estava dentro daquele homem revelou para ele, com 17 anos de idade, o que Deus já tinha preparado para ele. Amém. Deus já tinha mostrado para ele algumas coisas. Amém. O que Deus queria com ele. Deus queria fazer do José um grande administrador e fez um grande gestor, um salvador, digamos assim. Uma esperança. José foi a esperança não só do povo do Egito, não só para Faraó, o rei da terra do Egito, mas para todo mundo, a esperança para Israel, porque a fome que no tempo de José assolou aquele mundo, aquelas terras, foi para o mundo todo. Não foi só para eles, mas a Bíblia diz que a fome era severa. E louvado seja o nome de Deus, glorificado seja o nome do Senhor, que Deus usa homens, amém. Vem um problema, Deus mostra para esses homens, mas também Deus mostra a solução. É por este motivo e por esta razão que nós devemos dar toda a honra, toda a glória e todo louvor a este Deus. Amém. E aquele espírito que estava dentro do José, era o espírito do Deus vivo, o espírito do Deus criador dos céus e da terra, o Espírito Santo, que capacitou aquele homem a fazer esta grande obra na terra do Egito. Amém. Deus era com José. Deus estava ali. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Então nós iremos meditar em Gênesis capítulo 47, versículo 13, que fala para nós como que José comprou toda a terra do Egito para Faraó. Como foi que ele comprou? Amém. E diz a Bíblia que não havia pão em toda a terra, porque a fome era muito grave. De maneira que a terra do Egito e a terra de Canaã desfalecia por causa da fome. Amém. Por causa da fome. Então José, o que ele fez? Ele recolheu todo o dinheiro que se achou na terra do Egito e também na terra de Canaã, pelo trigo que compravam. E José trouxe o dinheiro
a casa de Faraó. Ele recolheu, a Bíblia diz que ele recolheu todo o dinheiro que se achou na terra do Egito. Ninguém queria morrer ali. Ninguém queria morrer de fome, não é verdade? Ninguém quer morrer de fome. E só José, Deus revelou para José em sonho o próprio Deus enviaria, o próprio Deus ele revelou a Faraó. Faraó não soube interpretar aquele sonho. Veja, Deus revelou ao rei do Egito, um homem ímpio, um homem idólatra, mas Deus revelou a Faraó. Depois, Faraó não soube interpretar, e aí Deus capacitou José para fazer a interpretação do sonho, da visão. Por causa dessa interpretação que José, segundo o Espírito de Deus, revelou, Faraó colocou ele como governador do Egito. Amém? Então José, ele recolheu todo o dinheiro que se achou na terra do Egito e na terra de Canaã, pelo trigo que compravam. Como foi que José recolheu todo o dinheiro que se encontrava no Egito? Como foi? José recolheu todo o trigo que o Egito plantou durante 7 anos, ele ajuntou, ele guardou. Diz a Bíblia, não é eu, que ele guardou uma quantidade tal qual não se podia enumerar. Ele guardou porque ele já sabia que após os 7 anos de fartura, após 7 anos de grande fartura das vacas gordas, haveria 7 anos de vacas magras, de fome, tal qual era tão grande, tão severa, que eles não lembraria dos 7 anos de fartura. Então José, sabedor já disso, que Deus revelou para ele, ele guardou todo o trigo. Diz a Bíblia, e não eu, que de uma tal maneira que não se podia contar, não se podia enumerar, não se podia enumerar. Tamanho era o trigo que ele tinha guardado lá nos armazéns. Aí quando veio a fome, o povo do Egito tinha acabado, etc. E aí comprou de José o trigo, que só José tinha, só o Egito tinha. E José trouxe o dinheiro à casa dele. Foi assim que José conseguiu recolher. Vendia trigo para o povo do Egito. Acabando-se, pois, o dinheiro. Acabou o dinheiro. Acabou o dinheiro. Veja que o dinheiro acaba. O dinheiro acaba. No tempo de José, no tempo de Faraó, no tempo do Egito, o dinheiro, diz a Bíblia, não é eu, acabou. Quando o dinheiro acaba, meu irmão, minha irmã, quando o dinheiro acaba, o dinheiro do Egito acabou. O dinheiro, diz a Bíblia, não é eu, que acabando-se, pois, o dinheiro na terra do Egito e na terra de Canaã, vieram-se todos os egípcios a José. Eles não tinham mais dinheiro, não tinham. Eles não tinham mais dinheiro e eles disseram, dai-nos pão, porque morreremos em tua presença. Então eles não tinham mais dinheiro no banco, eles não tinham mais dinheiro na sua carteira, eles não tinham mais dinheiro guardado em casa, eles não tinham mais dinheiro, o dinheiro tinha se acabado. O dinheiro tinha se acabado e eles queriam agora de graça. Eles queriam que José desse o pão de graça. Por quê? Porque eles não tinham mais dinheiro. Veja que o dinheiro se acabou na terra do Egito. Amém? E aí eles pediram, dai-nos pão. Por quê? Porque morreremos em tua presença. Se tu não me der pão, eu vou morrer na tua presença. Eu vou desfalecer. A Bíblia diz que nem só do pão, o servo de Deus, o verdadeiro, chegará um dia, chegará uma hora em que o verdadeiro servo de Deus, o escolhido de Deus, não viverá da comida, não viverá do trigo da terra, mas viverá da palavra de Deus.
porque a Bíblia diz, não é eu, que haverá um faraó em todo o mundo. Um rei só vai dominar o mundo todo. Um rei, um faraó. Isso aí vai se levantar no tempo de Jesus, quando Jesus mandar. E esse rei vai marcar agora a pessoa, além de ela ter o dinheiro não será suficiente para ela comprar pão, para ela comprar o trigo. Ela terá que pôr na testa dela, na mão direita, o carimbo, o selo do homem, do rei mais poderoso da terra. Um homem segundo o coração do diabo, que vai governar o mundo todo. As terras do mundo todo vai ser dado para ele. Aí eu quero ver, a Bíblia diz que isso será uma grande tribulação para nós os crentes, para nós os que têm fé em Jesus Cristo, porque todo mundo vai colocar na sua mão direita e na sua testa o carimbo, o selo do rei do mundo, um homem ímpio. A Bíblia diz, chama ele de besta, a besta 1 e a besta 2, que vem segundo a vontade do diabo. E diz a Bíblia que, acabando-se, pois, o dinheiro na terra do Egito e na terra de Canaã, vieram todos os egípcios a José, dizendo: dai-nos pão, porque morreremos em tua presença, porquanto dinheiro nos falta. Ele não tinha mais o dinheiro. Quando nós não temos mais dinheiro, quando o dinheiro falta, a gente tem que pedir. A Bíblia diz que nós devemos pedir de Deus. A Bíblia diz: pedi, pedi, dai-se-vos-á. Buscai, buscai, encontrareis. Batei, batei, a porta se abrirá. A gente tem que pedir de Deus o pão da vida. Quem é o pão da vida? É Jesus Cristo. Jesus Cristo falou e disse: eis que eu sou o pão da vida. Todo aquele que come e se alimenta de mim não terá fome e não terá sede. Amém. Jesus é o pão, é o pão. Jesus é o nosso pão. E quem come a palavra de Deus, quem come as palavras de Deus, quem bebe do Espírito de Deus, da palavra de Deus, jamais morrerá na presença de Deus. Essa pessoa que vai até Jesus Cristo, aleluia, que essa mulher, este homem, esta nação, este rei, este sacerdote, essa pessoa, essa alma vivente que vai até Jesus Cristo de Nazaré e reconhece que Ele é o pão vivo, Ele é o pão vivo, Ele sacia nossa alma, Ele nos dá a vida eterna. Ele disse, Ele falou, que todo aquele que nele crê, ainda que morra, viverá eternamente. Por esse motivo que nós cremos que Jesus Cristo, nós nunca morreremos. Esse corpo, ele morrerá, porque a lei de Deus, o corpo voltará à terra, mas o espírito voltará a Deus. Esse espírito que Jesus deu voltará a Deus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor para toda a eternidade. E foi o próprio Deus que usou José aqui. E os egípcios diziam: porque o dinheiro nos falta. Quando falta o dinheiro, quando falta não só o dinheiro, quando falta tantas coisas falta para nós, mas não deve faltar o Espírito de Deus, o amor de Deus, não pode faltar, é a fé neste Deus Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra e do mar, o meu Criador, o teu Criador. Essa fé que move montanha não pode faltar. Amém. No meio da
fome do meio da fome, não de comer trigo, não de comer feijão, não de comer arroz, macarrão, não de comer bife, uma galinha, mas a fome da palavra de Deus. A Bíblia diz, não é eu, que haverá um tempo e já chegou, que os mortais, as almas da terra, terá fome e terá sede de ouvir a mensagem salvadora de Cristo. Por este motivo, por esta razão, nós estamos aqui dizendo, buscai a Jesus enquanto se pode achar. Invocai o nome de Jesus enquanto se pode encontrar. Porque haverá um tempo em que a fome de Jesus, a sede de Jesus, será severa nos quatro cantos desta terra. E quando um povo, uma nação, uma tribo não tem Jesus, ela morre. Ela morre de fome, ela morre de sede, ela morre de esperança, ela morre. Amém? Mas quem tem Jesus no coração, sempre tem uma esperança. Sempre tem aí uma luz no fundo do túnel, no fundo do poço. Quem tem Jesus pode dizer, tem tudo, não me falta nada. Amém? E faltava o dinheiro para os egípcios. E José disse, dai-nos o vosso gado, e eu vos darei por vosso gado, se falta o dinheiro. Eles ainda tinham gado ainda. Eles tinham gado, eles tinham cavalo, eles tinham ovelha, eles tinham vaca, eles tinham jumento. Eles ainda tinham. José descobriu que eles tinham. Eles não tinham dinheiro, o dinheiro tinha acabado, mas eles tinham gado, eles tinham cavalos, eles tinham ovelha e também eles tinham a vaca e o jumento. Então o que José propôs para ele? Dai o vosso gado, eu vos darei por vosso gado, se falta o dinheiro. Não tinha mais o dinheiro, acabou o dinheiro. Então eles levaram o gado deles a José. E José deu-lhes pão em troca dos cavalos deles, em troca das ovelhas deles, em troca das vacas deles, em troca dos jumentos que eles tinham. E naquele ano todo ali da fome, José sustentou de pão aquele ano por todo o gado deles. Foi uma troca. Eles trocaram o gado, vaca, cavalos, jumento, etc., pelo pão, pelo trigo que José tinha, diz a Bíblia, e não é eu, como areia da praia. Areia da praia. Não podia contar, era inumerável, era incontável, não tinha ninguém que podia contar o que José tinha guardado. Não tinha como contar. Perdeu-se a conta, porque era muito grande, sobressaía. Amém? Então, o que acontece? Então, ele está... E acabando aquele ano, o ano se acabou, graças a Deus, não morreu ninguém da fome, eles trocaram tudo, mas aquele ano foi embora, veio o outro ano. E o outro ano veio, o segundo ano da fome. E disseram-lhe, não ocultaremos ao meu senhor, que o dinheiro é acabado. E o meu senhor possui os animais. Já José virou senhor. Eles viraram que servos. E o meu senhor, não ocultaremos ao meu senhor que o dinheiro é acabado. E o meu senhor possui os animais. Nenhuma outra coisa nos ficou diante da face do meu senhor, senão o nosso corpo e a nossa terra. Eles só tinham o corpo dele e a terra deles. Aqui, como eu pensei, surge a história da escravidão. Aqui surge a história da escravidão. Amém. E aí o que ocorre? A Bíblia diz que eles não queriam morrer. Ninguém quer morrer. Nem de fome, nem de espada, nem de doença, nem de peste, nem de nada.
Ninguém quer morrer. A verdade é essa, ninguém quer morrer. É um assunto que ninguém nem quer saber. Mas a gente vai morrer. E a gente tem que ser preparado. Eu estava olhando um dia desse, saiu num jornal aí, na Sônia Abrão, que eu sempre assisto, uma sensitiva, que sempre ela entrevista lá e fala algumas coisas. Ela disse que das 10 mil mortes que tem no Brasil, 200 mil mortes, 200 mil, não, 2 mil almas não estão preparadas para morrer. Não estão preparadas. Não aceita a morte. E aí é a maior luta para que essas almas vão embora para o além. Não aceito de jeito nenhum. Aí ela falou que por isso que tem que fazer reza, muita oração, para que aquelas almas venham se conformar, que chegou a hora delas, etc, etc, e elas têm que abandonar a Terra, o planeta. Elas têm que se conformar com o destino que foi preparado. Foi o que ela falou. Ela vai prestar diante de Deus prestação de contas se ela está ensinando algo errado para o mundo. Mas é o que foi que ela falou. Então, a questão da morte, nós temos que estar preparados, porque mais cedo ou mais tarde, Deus vai. Ele deu a vida e ele...